Capítulo 19. Manuel já havia se acostumado ao som das goteiras. O barulhinho era entediante, bem diferente daquele embalado dos tais Guns N' Roses. Ele havia apanhado o aparelho de produzir música, mas aparentemente precisava de uma fonte constante de energia elétrica. Por mais que revirasse suas alavancas pequeninas, não conseguia extrair uma nota sequer. Já começava a sentir saudade do jeito engraçado de aquela voz mágica falar, descrevendo as músicas que haviam escutado e as próximas a serem ouvidas. Haviam ficado a bordo da Serpente de Ferro até atravessar o túnel encravado na montanha. Como faltavam apenas 2 horas para a alvorada, decidiram saltar da serpente, deixando-a seguir sozinha seu caminho. Tinham de improvisar um abrigo e aquele túnel na montanha parecia seguro o suficiente. Era extenso e curvo e certamente haveria de bloquear a mortal luz do sol. Tiveram de voltar alguns quilômetros até chegar ao túnel. As paredes internas eram feitas de pedra e em vários pontos havia goteiras de água cristalina despencando do teto. Devido à sua extensão, assemelhava-se a uma legítima caverna. Em diversos trechos, encontraram reentrâncias grandes o suficiente para caberem os dois. Queriam algum lugar bem no meio da curva, na face oposta, onde mesmo que o sol ali chegasse, estariam protegidos. Encontraram uma reentrância, mas precisaram retirar algumas pedras para que a toca abrigasse os dois. Manuel ficou mais ao fundo. Como Guilherme era mais alto, tapava-lhe toda a visão. Entretanto, mesmo com toda a precaução, se alguma luz do sol chegasse, pegaria o parceiro primeiro, ou os dois ao mesmo tempo. Ficaram de pé, e era assim que adormeceriam naquele novo dia. Em pé, encovados no túnel escuro. "Quanto tempo leva?" perguntou o menor. "Depende do cagaço, piá." Os dois maiores riram. Humberto ficou sem entender. Era o mais novo, com 9 anos. Os dois maiores, Renan e Aparecido, tinham 13 cada um. Eram mais espertos e mais valentes. Estavam acostumados com aquela travessia. Para Humberto, era a primeira vez. Agora só falta esse morro. Escalaram uma subida íngreme, agarrando-se nas raízes de mato. O morro tinha uns 12 metros, alto o suficiente para machucar se caíssem. Aparecido chegou primeiro ao topo e estendeu a blusa para auxiliar o pequeno Humberto. Lá em cima, logo nos primeiros metros, o chão de terra vermelha se cobria da brita que forrava a estrada de ferro. Os trilhos sobre os dormentes corriam rasteiros, retos e paralelos, até lá na frente, a uns 30 metros, quando sumiam na boca escura da caverna. Era assim que os meninos da vila chamavam o túnel, a caverna. Era bastante comprida e seus 270 metros rendiam aventuras inesquecíveis aos garotos. A travessia da caverna era a garantia de ingresso para a turma dos valentões. Alguns desistiam nos primeiros 10 metros, quando a luz começava a faltar. Para os medrosos mais teimosos, as lágrimas rolavam quando abandonavam o sol para trás, e os quase 300 metros tornavam-se infinitos quilômetros de medo, imaginando monstros na escuridão. Caminharam lentamente, chutando as pedrinhas, até chegar à entrada do túnel. Renan tirou a mochila das costas. Sentiu o característico vento frio vindo de dentro do túnel. Um pouco mais feroz do que de costume. Humberto sentiu um arrepio diante do maior desafio de sua vida. Tornar-se mais um menino que atravessou a caverna sozinho. Nunca entrara lá. Apenas ouvia histórias que os outros meninos contavam com o coração apertado. Principalmente quando lembrava que chegaria sua vez de atravessar a caverna. E lá estava ele agora, pronto para entrar. Renan tirou uma lanterna da mochila. "Ei, guri, já que tu és muito pequeno, eu vou dar uma colher de chá. Tome esta lanterna para iluminar teu caminho." Humberto abriu um sorriso. Aquilo era bom demais para ser verdade. "Mas vocês vão dizer para os outros que você atravessou com uma lanterna?" "Claro que não", assegurou-lhe Aparecido com expressão indignada. "Nós somos teus amigos, piá. Tu é muito novo, a gente não quer voltar com você todo borrado para casa, só isso." "Você vai. Daqui a 10 minutos a gente vai também. Se encontra lá e volta pelo túnel. Você não quer voltar pela estrada, né? Leva umas 2 horas." Humberto meneou a cabeça negativamente.
Queria atravessar o túnel. Se fizesse isso 2 vezes, então, seria um sonho. Não teria de provar mais nada a ninguém. Seria um homem. Um dos caras da turma. Aparecido e Renan deram-lhe tapinhas nas costas encorajando-o, como se dissessem, vai lá, mostra pra gente. Um nó na garganta. Uma vontade de não ir. Humberto testou a lanterna. A fraca lâmpadazinha acendeu trêmula. Como aquilo iria iluminar o túnel? Apagou-a e começou a andar. Seus pés afundavam na brita, produzindo um barulhinho gostoso, peculiar. Seus passos solitários na brita eram o único som produzido por um humano no momento. Antes de sumir na escuridão, identificou ainda o grasnar de um bem-te-vi vindo da mata lateral. Para seus ouvidos, o pássaro também estava gritando, vai, vai! Um vento gelado bateu-lhe na face. A claridade foi diminuindo gradativamente, anunciando a hora de acender a lanterna de luz fraca. Um facho de luz instável surgiu do túnel, tornando-o cheio de sombras. Assustador. Ruim com a luz, pior sem ela. Tinha a impressão de já ter caminhado metade do túnel. Olhou para trás. Havia caminhado uns 15 metros apenas. Lá estavam eles, seus amigos, olhando, esperando-o desistir. Voltou a encarar o corredor infinito e escuro, munido apenas daquela luz bruxuleante. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça. Começou ele a cantarolar sua música favorita. Não me faça promessas, eu não quero dizer nem... Humberto terminou a música em 3 minutos. Percebeu que a curva do túnel já estava chegando. A luz de fora era apenas um pontinho lá longe. Não conseguia mais ver os amigos. A escuridão seria completa não fosse a luz da lanterna. Sons de gotas d'água despencando em poças assombravam o percurso, fazendo-o imaginar passos, obrigando-o a apontar a lanterna para diversas direções. Fora isso, o silêncio era constante, deixando o menino ouvir o próprio coração pulsando, alto e acelerado. O frio aumentou. Seu corpinho tremia. Caminhava pela parte externa da curva. Sua mão tateava a parede de pedras. Os tropeços nas pedras mais salientes eram constantes. O facho de luz rateava na outra parede, vasculhando o caminho, mostrando ao menino que estava tudo bem. O pontinho luminoso lá longe já havia desaparecido. Supôs que estava na metade do caminho. Voltar agora seria tolice. Vez por outra, a luz encontrava reentrâncias na parede oposta, revelando tocas capazes de esconder um monstro inteiro. Monstros como aquele que viu em um filme escondido dos pais, tarde da noite, com guelras no pescoço e bocarras escancaradas, capazes de engolir um molecote numa mordida só. A luz invadia essas tocas e sua imaginação assustada encaixava nelas as tais criaturas. De repente, um ruído às suas costas. Passos. Voltou a luz para trás. Seus olhos arregalados depararam com algo que congelou seu sangue. Finalmente, um monstro vinha para buscá-lo. Um par de olhos incandescentes fitava-o imóvel. Repentinamente, os olhos se moveram. Som de passos leves afundando na brita junto aos trilhos. Humberto sentiu suas coxas esquentarem. A urina desceu pelas pernas até molhar as meias. Os olhos chegaram mais perto, até serem capturados, em definitivo, pelo facho de luz. O corpo infantil tremia, mas não conseguia sair do lugar. Não conseguia se mexer, indefeso contra o monstro que se aproximava. Um gato selvagem, com o torso tenso e os pelos arrepiados. Pronto para atacar. De repente, um salto. Humberto tentou acompanhar o gato com o facho de luz. O gato não viera atacá-lo. Saltara bem próximo a ele, em cima de outro bicho selvagem. A luz alcançou o gato. Algo se debatia debaixo de suas patas. Um barulho tomou conta do túnel, um farfalhar incessante. Então, um miado irritado. O bicho escapou-lhe alçando voo. Parecia um rato no primeiro instante. Depois, um pássaro carregando um rato. Então, Humberto, o mijão, percebeu. Teve mais medo. Era um morcego que o gato deixara escapar. Ergueu a lanterna para o teto da caverna. Lá estavam eles, centenas de morcegos, encarapitados, agitados e agora guinchando. Talvez por causa da luz. De repente, o inesperado. A luz fraca piscou.
piscou e tremeluziu. Então, sumiu. Humberto, no meio do túnel, sem luz, no escuro e com muito, muito medo. Se não tivesse esvaziado a bexiga alguns segundos atrás, o faria agora. A urina começava a tornar-se fria e logo estaria incomodando. Que fazer? Se percebessem que ele havia mijado nas calças de tanto medo, certamente seria caçoado para sempre. Acocorou-se e começou a chorar. Eles disseram que viriam atrás dele. Iria esperá-los e terminaria a travessia com os amigos mais corajosos. Inventaria uma história. Só não iria voltar para trás. Nunca desistiria. Abraçou os joelhos, tentando se esquentar. O cheiro do xixi chegou-lhe às narinas, aumentando ainda mais seu choro. Fungava. Manteve os ouvidos atentos. Ouviu novamente os passos do gato, agora distantes. Seu choro tomou mais força, obrigando-o a gemer baixinho. O choro das crianças. Humberto, o chorão, esperou. Perdeu a noção de quanto tempo esperou. Tinha a impressão de que haviam passado horas. Já começava a ter certeza de que os amigos o haviam abandonado. Tinha que tomar uma decisão. Terminar sozinho ou desistir de tudo e voltar como um mariquinhas. Levantou-se. Então começou a ouvir. Seu corpo estremeceu e arrepiou até o último fio de cabelo. Uma voz rouca e sussurrante, quase um murmúrio, algo assombrando a escuridão. Humberto! Humberto! Está com medo, Humberto? Humberto! Onde está você? Humberto encostou-se na parede fria do túnel. Eram os amigos querendo assustá-lo. Tinha certeza. Eram aqueles dois filhos da mãe, nada mais. Mas as vozes eram tão diferentes. Humberto! Só falta você, Humberto! Nós já cuidamos daqueles dois amigos seus. Agora só falta você. Um nó na garganta, um desespero. O que fazer? Eu sei que são vocês dois, Renan. Para com isso, eu tô com medo, Aparecido. Humberto! Tá com medo, tá? Seus amigos também estavam com medo. Nós sugamos o sangue quente dos dois. Agora só falta o seu para completar nossa refeição. Humberto agarrou-se ainda mais à parede. Se houvesse alguma chance de adentrar as pedras, trespassar as rochas e aparecer lá fora, certamente o guri teria feito. Humberto começou a chorar. Aqueles dois não eram seus amigos. Aqueles dois não falavam como seus amigos. Aqueles dois eram monstros sugadores de sangue, impiedosos, e agora queriam o dele. De repente, uma mão agarrou-o pelo ombro. Tentou correr, mas a mão era mais poderosa do que sua vontade. Algo agarrou seu corpinho, impedindo-o de correr. Soltou um grito estridente, desesperado. A face dos atacantes se iluminaram, revelando seu aspecto monstruoso. Rostos sujos de sangue e tão pálidos que pareciam cobertos por leite. Com solavancos desesperados, Humberto conseguiu se soltar e correu. Correu na escuridão. Só parou quando alcançou a outra boca da caverna, escapando do túnel, escapando dos atacantes. De volta à luz do dia, seu coração começou a desacelerar. Pouco a pouco voltava ao normal. Afastou-se uns 20 metros da entrada do túnel. Arqueou o corpo ofegante e apoiou-se em uma pedra. Filhos da puta! Você viu a cara dele? Perguntou Renan, já sem sua máscara maquiada, apontando o facho de luz para Aparecido. Aparecido também ria a ponto de perder o fôlego. Como eu pude ver? Ele saiu correndo mais rápido que uma locomotiva. As pilhas usadas acabaram na hora certa. Aos poucos, os dois foram recuperando a respiração. As risadas ecoavam nas paredes do túnel. Haviam pregado uma peça das boas no pequeno Humberto. O guri nunca mais vai conseguir entrar aqui. Mas ele precisa entrar mais uma vez, Sidão, para poder voltar. Pode crer. Eu não quero voltar pela estrada nem a pau. Vamos lá buscar o Bostinha. Tá frio demais aqui dentro, nunca vi isso. Um vento mais forte e mais congelante cortou o túnel, fazendo-os tremer. Era como se a caverna tivesse se transformado num refrigerador gigante.
Ficaram quietos e começaram a andar em silêncio. Nenhum barulho além dos seus pés contra a brita. Estacaram, o sangue congelando nas veias. Ouviram passos unirem-se aos seus. Havia mais alguém andando no túnel. Os passos se aproximavam. Uma voz. Renan! Renan virou-se para trás e apontou o facho da lanterna na direção da voz. Uma segunda voz juntou-se à primeira. Aparecido! Aparecido! Aparecido direcionava a lanterna para todos os lados. Tentava encontrar o engraçadinho, mas parecia impossível. Quer dizer que os dois são monstrinhos, não? São dois vampiros assustadores, não são? Renan e Aparecido encostaram-se costas com costas e giraram as lanternas tentando encontrar os faladores. Não conheciam as vozes, que tinham um sotaque estranho, um tom assustador. Qual é, pessoal? Essa é velha. Acabamos de aplicar no guri, disse Aparecido. Silêncio. Onde vocês estão? Ouviram os passos se aproximando novamente. Renan! Gritou a voz em tom assombrado. Aparecido! Gemeu a outra. Vamos sair daqui, murmurou Renan baixinho. Começaram a andar em direção à saída, o medo crescendo. Estavam caindo na mesma brincadeira que haviam acabado de aplicar, mas estavam descobrindo quão apavorante ela era. De repente, suas lanternas alcançaram a figura de um homem parado logo à frente. Sem sangue, sem olhos iluminados, somente parado, como se perigo nenhum oferecesse. Viraram para trás, dispostos a começar a correr no sentido oposto, mas aquela direção também estava guardada por outra figura. Um homem baixo, forte, silencioso como o primeiro. Os amigos seguraram as mãos. Quem é você? Renan! Quer saber meu nome, Renan? Quero. Manuel, o enviado por Deus. Tu é português, é? Perguntou Aparecido. Aparecido! Queres saber quem eu sou, queres? Perguntou o homem cabeludo. Aparecido meneou a cabeça positivamente. Humberto ficou sentado na pedra. Aqueles idiotas o haviam assustado de verdade. Sabia que eram eles. Eles pagariam. Assim que aparecessem, pagariam. Mas já havia esperado tanto. Novamente, tinha a impressão de que estava naquela pedra aguardando havia horas. Felizmente, a espera lhe deu tempo para se acalmar. Os pássaros piavam e saltitavam de galho em galho. O vento levantava algumas folhas secas, tirando-as da mata e arremessando-as à linha de trem. O sol brilhante havia espantado o frio intenso que a caverna emprestava a seu corpo. Sentou-se no chão e recostou-se na pedra. Havia saído de casa logo após o almoço, mas a caminhada tinha despertado a fome. Aqueles dois safados lhe pagariam. Descobriu que lá no fundinho havia até gostado do susto que passara. Havia cumprido seu dever. Havia finalmente superado aquela barreira. Era um dos caras agora. Estava pronto para pregar esta peça no próximo candidato à travessia da caverna. Recostou a cabeça na pedra e aguardou. Aguardou. Um barulho crescente despertou-o do cochilo. Um rugido feroz vinha da caverna como se um demônio enfurecido estivesse esbravejando contra um deus guerreiro. Um gato selvagem atacava um morcego. Humberto acordou assustado. Fitou a escuridão da caverna. O barulho crescia e crescia. Então, uma luz forte despontou lá do fundo. Não era o facho de uma daquelas lanternas fracas. Era algo muito mais poderoso. Era o das 4. O trem de passageiros. Prateado e reluzente. Robusto e alheio à atenção do menininho de 9 anos na beira da estrada. Humberto viu-o sumir para lá da curva. Aqueles dois idiotas não tinham vindo. Haviam voltado sem ele. Deixaram-no para que voltasse sozinho, novamente pelo túnel. Eram cruéis. Humberto decidiu que iria embora sem eles. Levantou-se da pedra e partiu veloz em direção ao túnel. Sentiu novamente o vento frio bater contra seu corpo. Chegou até a boca da caverna e gritou. Tomara que vocês morram. Depois do desabafo, deu as costas à caverna e pôs-se a caminhar rapidamente. Precisaria andar quase meio quilômetro até chegar à estrada de asfalto. Então, andaria até se cansar, e andaria. Não queria enfrentar o túnel escuro mais uma vez. Assim que chegou à vila, foi direto à casa de Renan ter com o amigo traidor. Estava exausto, faminto, mijado
e furioso. Atravessou o curto quintal da casa e bateu à porta. Soraya, a mãe do amigo, foi quem atendeu. Oi, Humberto. Dona Soraya, cadê o tranqueira do seu filho? Perguntou o menino furioso, pondo a mão no batente para aliviar o peso do corpo e descansar as pernas. Calma aí, baixinho. O Renan não saiu com você? Saiu, mas aqueles 2 filhos da mãe me largaram sozinho lá na caverna. Eu vou matar eles. Soraya riu da brabeza do pequeno. Depois franziu a testa. Só que pra cá ele não voltou, não. Venha, entre. Vamos ligar pra casa do Cido. Aquele é outro desalmado. Quase me mataram do coração. Tive que fazer a pé todo o caminho pela estrada de asfalto, reclamou o menino, limpando as lágrimas que brotavam com as costas da mão. Soraya compadeceu-se com as lágrimas do menino. Apanhou o número na agendinha e ligou para a casa do aparecido. Tocou, estava quase desistindo quando uma voz de mulher respondeu. Alô, Regina? Aqui é a Sô, mãe do Renan. Poxa, Sô, você me tirou do banho, mas ainda bem que ligou. O Cido tá aí? Não, nem o Renan. É por isso que eu tô ligando. Aqueles pestinhas aprontaram uma com Eles almoçaram aqui e saíram antes do meio-dia. Já são 6 e ninguém os viu aqui na rua. Tô numa preocupação, tive um pressentimento ruim. Não fica assim, eles foram lá pro túnel. Que túnel? Lá na linha do trem. Ai, minha Virgem Maria, já falei mais de 1000 vezes. E eu não tô mentindo. Então, como eu tava explicando, eles levaram o Humberto lá pro túnel. O filho da Ana, do Tabá? Esse mesmo. Então, levaram o menino pra lá pra assustá-lo, se desencontraram e o Humbertinho chegou aqui sozinho, mesmo tendo dado a volta pela estrada. Pensei que eles estivessem aí. Ai, minha Virgem Maria, e agora, Soraya? Vou ligar pro Tadeu. Será que ele tá na delegacia? Ai, minha Virgem Maria, choramingou novamente Regina, mãe do falecido Aparecido. O que eu faço? Deixa eu ligar pro Tatá. Se eles aparecerem aqui, eu te ligo. Vou olhar nos vizinhos também. Qualquer coisa eu te ligo também, tá? Tá. Soraya desligou. Segurou o rosto com as 2 mãos e fitou Humberto demoradamente. Onde aqueles 2 estavam com a cabeça para querer matar de susto aquele pirralhinho tão bonitinho? Você deve estar com fome, não é? Vamos ver o que tem para você beliscar. Vem. Soraya puxou Humberto pela mão até a cozinha e preparou-lhe um sanduíche. Eu vou matar o Renan assim que ele chegar, esbravejou a mãe. Depois de muita insistência, Soraya convenceu o detetive Tatá a acompanhá-la até a caverna. Já passava das 6h30 e logo começaria a escurecer. Tatá alegara que isso era apenas mais uma travessura dos meninos, que provavelmente perceberam a gravidade do susto que pregaram no garotinho e estavam acanhados demais para voltar para casa. Os argumentos do detetive não bastaram para diminuir a preocupação materna. Alguma coisa lhe dizia para ir atrás do filho. O carro do detetive encostou quase simultaneamente ao carro da família de Aparecido. Tatá viera sozinho, enquanto Regina vinha com o marido e os 2 filhos mais velhos. Um deles trazia uma espingarda 38. Soraya trancou a casa e, com o pequeno Humberto, entraram no carro do detetive. 15 minutos depois, estavam no pé do morro que dava acesso à entrada da caverna. Todos desceram e começaram a escalar o barranco. Tatá ajudou Humberto. Quando chegaram lá em cima, perceberam o céu vermelho e roxo, com o sol caindo atrás das montanhas no horizonte. Teriam 5 minutos de luz solar no máximo. Sorte terem vindo munidos de poderosas lanternas. Se fossem até o topo da montanha que cobria o túnel, conseguiriam ver o litoral, mas não estavam a passeio naquele dia. Estavam procurando os traquinas. Na linha do trem, ainda afastados da entrada do túnel, tiveram uma rápida conversa, dividindo-se em duplas. O único trio era composto pelo detetive, a mãe de Renan e o pequeno Humberto. Antes de chegar à boca do túnel, perceberam um vento frio e congelante escapando da caverna. Era algo fantasmagórico, pois arrastava um gemido, um silvo assombrado. Acenderam as lanternas assim que se aproximaram. O frio era intenso. É verdade que sempre experimentavam uma sensível queda de temperatura toda vez que entravam no túnel, mas naquele dia ela estava bastante acentuada. Ninguém trouxera agasalho, e logo nos primeiros metros já estavam todo tremendo. Olhando para trás, percebiam apenas o contorno da boca da caverna. Não viam a luz poderosa arremessando-se para dentro. O sol deveria estar se despedindo agora. Soraya, insistente, continuou olhando para trás. Haviam avançado apenas 15 metros. Ela percebeu nitidamente
quando o céu se apagou, dando vez à escuridão noturna. O fecho da lanterna era toda a luminosidade que tinha agora. Notou que o pequeno Humberto também sentia o mesmo quando sua pequena mãozinha se desprendeu de sua mão e agarrou firmemente sua calça de sarja. O guri estava realmente assustado. Pensava nisso quando o grupo estacou. Arrepiaram-se até o último fio de cabelo, uns de medo, outros de frio, pois uma ventania abominável e crescente tomou conta do túnel, provocando a queda abrupta da temperatura. Estavam congelando. Regina caiu no chão antes que o filho Pedro pudesse ajudá-la. O vento aumentou ainda mais, jogando o Tatá ao chão. Soraya mantinha-se em pé porque se escorou contra a parede de pedras úmidas, com Humberto enfiando o seu rostinho contra sua pelvis, tentando proteger-se. Afastem-se dos trilhos, pelo amor de Deus, berrou Tatá. Deve ser um trem fora de hora. O medo era tanto que não quiseram ficar lá para confirmar. Poderiam morrer todos congelados antes. Bateram em retirada, inclusive o detetive. Ao chegar à parte externa do túnel, foram derrubados pelo vento poderoso. Fora da caverna, os fachos de luz dançavam de rosto em rosto, verificando se estavam todos ali e bem. Levantaram-se. A ventania assombrada durou menos de 1 minuto, mas nenhum trem saiu lá de dentro. Josué, o outro filho de Regina, iluminou o rosto do detetive Tatá. O rosto negro do detetive estava coberto de pequenos flocos brancos. — Que é isso na sua cara, Tadeu? Ele passou as mãos e esfregou os dedos. — Isso aqui é gelo. Voltaram as lanternas para a entrada da caverna. — Isso aí não era nenhum trem, não, murmurou o Messias, pai do aparecido. — Isso aí é coisa do tinhoso. As mulheres se benzeram. — Vocês três, vocês ficam aqui até descobrirmos alguma coisa, sugeriu Tatá. É mais seguro. O detetive deixou as mulheres e o menino e partiu em direção ao túnel. Vocês, rapazes, prefiro que venham comigo. Tenho minha pistola aqui. Se forem cavalheiros, vão deixar a espingarda com as senhoras. Não vão... Pedro voltou alguns passos e, meio contrafeito, estendeu a arma para a mãe. Sabia que ela manejava bem a espingarda, estariam seguras. Mas que preferia entrar lá armado, isso preferia. Seguiram Tatá e entraram no túnel, que ainda estava bastante gelado, mas suportável para empreenderem a busca. Soraya sacou um maço de Marlboro no bolso de trás da calça e acendeu um cigarro. Jamais fumava perto de crianças, mas naquela situação lhe parecia bastante justificável. Ajeitou o pequeno Humberto em seu colo. O garoto estava tão cansado que certamente adormeceria antes de os rapazes voltarem. Seu sangue gelou nas veias mais uma vez. Que cabeça oca sua! Por causa da demora dos meninos, se esquecera de avisar a chata da mãe do Humberto. O dia! As mulheres e o garoto sentaram-se nos trilhos e viram desaparecer os fachos de luz dentro do maldito túnel. O céu já estava absolutamente escuro e agora sua segurança ficava por conta de uma lanterna e de uma espingarda velha. Esperavam não depender muito tempo das pilhas e nem um pouco da fidelidade da velha Puma. Uma ventania noturna bastante comum naquela época do ano varria a parte de cima do morro, indo de encontro à entrada do túnel. As duas mulheres ainda estavam preocupadas, mas agora mais descontraídas, conversando sobre amenidades. Às vezes, dependendo do assunto, riam alto. Já haviam se passado 40 minutos, quando viram as luzes das lanternas novamente. Surgiram pequeninas lá no fundo do túnel e foram se aproximando. Soraya torcia para que tivessem encontrado o filho, mas apostava muito mais na possibilidade de ele já ter ido para casa. Estariam apenas escondidos, esperando para ver no que ia dar a fúria do Humberto. Regina comentou alguma coisa com Soraya sobre o último "topa tudo por dinheiro" e voltaram a gargalhar um pouco nervosamente. Foi Regina quem parou de rir primeiro. Em sua face, uma expressão perturbada, petrificada. Soraya virou-se e alterou o tipo de iluminação da lanterna, passando da periférica para o facho de luz concentrada. Apontou-a em direção aos homens. Lá vinham eles, 4 ou 6, talvez porque Tatá e Messias traziam 2 corpos pequenos nos braços. Pequenos o suficiente para serem os seus filhos. Suas crianças. Soraya levou a mão à boca para conter um grito que escapou sufocado. Agora estavam mais próximos. Podia ver nitidamente. Eram 2 garotos. Os seus garotos. Levantou-se estabanada, deixando Humberto cair ao chão.
Dane-se o menino agora. Queria o filho. Não queria se importar com o filho da chata da Débora. Queria importar-se com o seu filho. Exceto Tatá, os homens vinham com lágrimas nos olhos. Um aperto no coração, uma antecipação instintiva tomou conta de seus pensamentos. Os meninos não estavam dormindo. Os meninos não estavam fingindo. Ai, meu Deus. Os meninos estavam mortos. Regina gritou desesperada. Aquele grito pungente de mãe que Soraya começou a chorar transtornada. Tomou Renan de Tatá com dificuldade. Seu filho havia crescido tanto. Era um mocinho de 13 anos. Não era a hora de morrer. Tinha alguma coisa errada ali. Seu filho não precisava estar morto. Abaixou-se e o colocou no chão, aproximando o ouvido de seu peito. Regina juntou-se à amiga no pranto. Seu aparecido também foi colocado no chão. Soraya não conseguiu ouvir o coração de Renan. Era a camiseta que estava atrapalhando. Ergueu a roupa do menino e encostou novamente o ouvido em seu peito. Ah, como seu filho estava gelado. Estava muito, muito frio. Apontou a lanterna para o corpo do menino investigando, tentando entender a razão daquele tormento. Os outros lembraram-se das luzes laterais das lanternas, que distribuíam mais claridade em volta, e então as acionaram, cobrindo de luz as duas mulheres que pranteavam seus filhos. Não pode ser, gritou Soraya. Não é verdade. Eu sabia, eu estava sentindo uma coisa tão ruim. Foi a vez de Regina desabafar. O que aconteceu com eles, dona Soraya? Indagou Humberto, aproximando-se dos cadáveres. Eles estão azuis. O pranto das mulheres intensificava-se. A observação do pequeno era verdadeira. Os filhos estavam azuis. O das 8 já estava para passar, murmurou Tatá com a voz perdida em meio aos choros. O detetive ergueu novamente o corpo de Renan. Vamos embora, não podemos fazer mais nada por enquanto. Os dois caminharam meia hora até encontrar algo que lhes pareceu uma estrada. Não havia aqueles ferros paralelos, portanto intuíram que por ali trafegava um outro tipo de transporte. Inverno aspirou o ar da noite. Independentemente de sua interferência, a noite estava sutilmente fria. Excelente para mantê-lo incógnito aos mais sensíveis. Tomaram rumo na estrada, caminhando lentamente. Continuariam a seguir para oeste, para o encontro. Manuel espanou o capim que se apegara ao sobretudo negro e começava a prestar atenção no agradável som cadenciado que seus passos produziam contra o chão de pedra preta. Seus olhos noturnos encontraram uma placa à beira da estrada onde pôde ler Porto Alegre, 160 quilômetros. Em uma das mãos trazia o aparelho de fazer música. Na primeira oportunidade que tivesse, tentaria acioná-lo novamente. Parece-me que, se continuarmos nessa direção, vamos encontrar alguma alegria. Guilherme devolveu um sorriso descontraído. Certamente.